Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 77, as grandes obras e a misericórdia de Deus. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfaleço o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que não posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: Isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todos e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Aqui, amados, esse Deus que fala que é um Deus de letra minúscula. Aí, esse versículo 13 diz: O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Esse Deus aqui é um Deus com letra maiúscula. Aí vem a pergunta ao do Deus do D minúsculo, que diz assim: Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Aqui é uma letra maiúscula. Então, assim, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Então, esse versículo nos chama a atenção que existe muitas adorações a deuses estranhos que não seja o nosso Deus. Então, se vocês abrirem a palavra de Deus e ver no Salmo 77, verso 13, vocês vão ver quando enfatiza o Deus com a letra minúscula, que é o Deus que eles adoram, que eles invocam, que não é o verdadeiro Deus. Então, aqui, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó e de José viram-te. As águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Aleluias. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem
os teus vestígios, o teu povo, tu o conduziste como um rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Então, amados, esse salmo, ele nos ensina que diz assim, ó, o poeta ele se pergunta a si próprio, se Deus está presente em meio às suas aflições, mas ao se lembrar da bondade de Deus no passado, como Deus foi com Moisés, com Arão, como Deus foi com Jacó, José, como Deus foi com Abraão, Isaac e Jacó, lá no passado, hoje, amado, não é diferente. Deus, ele diz na palavra dele que ele é o mesmo ontem, o hoje e será eternamente. Amém? Então aqui, mas ao se lembrar da bondade de Deus no passado, encara o futuro com a esperança. Ele medita sobre as obras de Deus. Precisamos aqui, amados, meditar como essa pessoa aqui, esse poeta, ele se pergunta, ele questiona, né, as aflições dele, né, a Deus. Então ele chegou a meditar que hoje, amados, eu e você, nós venhamos a meditar na palavra de Deus, aprender mais da palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. A carne não quer que a gente ore, que a gente persista, mas o Espírito nos posiciona a orar. Se nós fizermos vontade, a carne, a gente fica com sono, a gente faz outras coisas. Vocês já pararam para perceber que quando a gente quer ler a Bíblia, a palavra de Deus, a gente inventa muitas coisas. Ah, depois eu leio, depois eu vou fazer. Mas quando a gente prioriza, queridos e queridas do Senhor, a palavra de Deus, a gente vê como é gostoso, como é sabor de mel, essa palavra na nossa boca. Essa palavra, ela é tão doce, ela é tão maravilhosa que ela faz na gente perceber como esse poeta aqui fala na palavra de Deus. Ele precisou meditar, ele precisou ler para conhecer mais de Deus e ver que como ele questionava, como ele ficava ali em meio às suas aflições, ele questionava muita coisa, mas ele se lembrou da bondade de Deus, como Deus foi no passado. E ele encara o futuro com esperança. É o que precisamos fazer, queridos e queridas do Senhor. É encarar o futuro com esperança. Há poder na palavra. Se nós profetizarmos coisas boas, ela vai acontecer. Então, assim, precisamos ver o quão é poderoso a palavra, como nós falamos, o que nós estamos trazendo para as nossas vidas. Então, amados, nesta manhã vamos meditar nessa palavra de Deus, vamos tomar posse do que Deus tem para as nossas vidas. Então, aqui, ó, ele medita sobre as obras de Deus. E esse enfoque sobre a grandeza divina o leva a perceber que o Senhor é o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus nosso, o Deus que foi no passado, ele é hoje no presente. Então, a fé nesse único Deus, o Deus com letra maiúscula, o Deus verdadeiro, permite que seu povo tenha
uma perspectiva correta das coisas. Então, assim, precisamos andar na positividade, precisamos chamar para as nossas vidas a esperança, a conquista, a fé, a persistência, a credibilidade. Precisamos tomar posse, amados, de que nós precisamos botar em prática a nossa fé, a esperança de que vai acontecer, de coisas boas vai vir sobre nossas vidas. O mundo jaz o maligno. Nós estamos vendo aí, se vocês ficarem só vendo no noticiário, assistindo jornais, só ouvindo coisas falando sobre o que está acontecendo no mundo, só coisas que fica falando de morte, de morte, de morte, amados. Eu sei que nós temos que assistir o noticiário, as reportagens. É certo para nós estarmos atentos ao que está acontecendo no mundo, mas não foquem nessa negatividade, não foque porque muitos estão se desesperando, muitos estão ficando depressivos, muitos estão para levando o seu pensamento a essas coisas, estão adoecendo. Então, confie na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Bote os seus joelhos no chão em vez de você estar ouvindo toda hora coisas ruins. Acredite nesse Deus poderoso que tudo pode. Deus amado, nós somos seus filhos. Deus diz para mim e para você que nós somos imitadores de Deus. Se nós somos imitadores de Deus, vamos imitar Deus, vamos conhecer mais de Deus. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida que, como Deus diz ali no passado, haja luz e houve luz. Deus amado, se nós queremos ser imitadores de Deus, vamos tomar posse e dizer: eu não acredito que eu vou me decepcionar, eu não acredito que eu vou cair, eu não acredito que eu vou me deixar levar pelas concupiscências da carne, eu não acredito que eu vou me deixar levar por essas coisas negativas e traga a existência, amado, como Deus diz, haja luz, houve luz. Deus diz, haja água e houve água. O mundo, amado, era trevas. Então, Deus, nós sendo os seus filhos, nós podemos tudo em Deus. Se Deus quer que nós sejamos os seus imitadores, vamos imitar Deus. Traga à existência aquilo que não existe, né? O que é que a palavra diz para mim e para você? Está escrito. Como nós combatemos o mal? É dizendo, está escrito. Na palavra de Deus diz assim. Então, traga a existência, amados e amadas do Senhor, para a sua vida. Seja positivos. Não se deixe abater por essas notícias ruins. Não se deixe abater com tudo isso que te faz cair, que te faz adoecer. Confie mais em Deus. Deus, ele quer que nós acreditemos nele. Deus, ele quer que nós venhamos a profetizar. Vamos, amado, ter força nas nossas palavras de positividade, não negatividade. Então, o inimigo, ele tão somente quer nos ver para baixo, ele quer nos ver derrotado, ele quer que nós não acreditemos em Deus. Mas aí, amados, Deus, ele quando ele enviou seu único filho
foi para desfazer as obras do inimigo e para que todos nós tivéssemos os olhos abertos para enxergar as coisas de Deus. Então, nesse salmo de hoje, as grandes obras e a misericórdia de Deus, ela nos leva a acreditar de que Deus, como ele operou no passado, ele opera no presente. E Deus, ele é misericordioso, amado, ainda que nós venhamos a questionar, ainda que nós venhamos a murmurar, ainda que nós venhamos a ficar dizendo: Deus, eu não estou vendo, Deus, e cadê o Senhor? Deus, o Senhor existe mesmo, amado. Tome posse da palavra de Deus. Comece hoje a trazer existência aquilo que não existe, porque a terra era trevas e Deus disse: haja luz e houve luz. Então, assim, amado, vamos dizer para a nossa vida: haja esperança. Está escrito que na palavra de Deus diz: haja esperança, haja fé, haja positividade, haja cura, haja alegria, haja saúde, haja em minha vida esperança. Então, traga à existência aquilo que não existe. Oh, amados, a palavra de Deus, ela é tão linda e eficaz, tão tremenda, tão maravilhosa. Vamos tomar posse dessa palavra de Deus e trazer à existência aquilo que não existe, que é a sua fé, é a sua credibilidade em Deus. Não deixe que o inimigo faça você desistir, te puxe para baixo, te diga que você não é nada, que nada vai acontecer, que você não está vendo nada. Não permita isso. Então, se vocês são filhos de Deus, como eu sou filha de Deus, vamos ser imitadores de Deus, vamos tomar posse e dizer: está escrito, está consumado. Então, consuma na sua vida hoje, amado, a positividade. A sua palavra tem poder em Deus. Então, exercite essa fé. Amém? Assim eu agradeço a Deus pela oportunidade dessa mensagem de hoje, em que Deus ele abra os nossos olhos espirituais para que nós venhamos enxergar tudo aquilo que ele quer que nós venhamos enxergar. Louvado seja Deus. Amém. Shalom Adonai. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre nossas vidas, hoje e sempre. Amém.